Bom dia, irmãos. Boa noite, aliás. Falha minha. Boa noite. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e eu vou ler o texto que eu li de novo de manhã. É um texto um pouco comprido, peço para os irmãos apenas acompanhar a leitura. Diz assim, capítulo 8 de Romanos, vou ler dos versículos 26 a 39. O título é A Intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor já antecipou, falou para talvez as pessoas que não tenham acompanhado as nossas pregações nesse mês de abril. Estamos falando sobre o tema de a igreja firme na sã doutrina. Então, dividimos conforme os nossos domingos, tínhamos 5 domingos, e encaixou nos 5 pontos que nós conhecemos como pontos do calvinismo. Cadê aquela projeção? Não está projetando agora, não. Agora eu vou testar vocês, né? Então, nós sabemos que os 5 pontos do calvinismo têm a ver com a doutrina da salvação. A gente vai colocar a cola já, quer ver? Não foi não. Pronto, pensei que fosse. Então, vamos lá. Vamos lembrar qual foi a nossa primeira pregação. Qual foi? Depravação total. Depois, eleição incondicional. Depois, expiação limitada. Depois, graça irresistível. E agora, perseverança dos santos. Essa sequência, ela é cumulativa. Na verdade, o que eu vou falar hoje é a soma dos outros 4. Eu não vou repetir a pregação de hoje de manhã. Quem veio hoje de manhã, né, sabe o que eu falei. Mas eu vou fazer um breve resumo de manhã para quem não veio de manhã, que é a sequência desse texto. Eu expus os versículos 26 a 30. E agora vou continuar dos versículos 31 a 39. E aí eu quero que os irmãos, não vou fazer aquela contextualização histórica. Não precisa, eu fiz hoje de manhã. É muito assim, o máximo que eu posso falar é o seguinte: esses 5 pontos são respostas a 5 proposições que, na verdade,
põe uma dúvida na salvação. Alguém aqui já ouviu falar o seguinte, da boca de alguém assim, de um cristão: e hoje eu perdi minha salvação? Já ouviram falar isso? Hoje eu pequei, eu perdi minha salvação. Depois recupera a salvação de novo, no outro dia, perde a salvação. Fica não vai, vem um ioiô, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Não é assim. Não é assim mesmo. Se a salvação depender de mim, homem, eu estou perdido. Perdido mesmo. Ou como lá no Nordeste fala, caixão e vela preta, 7 palmos debaixo da terra, acabou. Não tem jeito, né? Mas se a salvação depende de Deus e de Jesus, a coisa é diferente. Hoje de manhã, para quem prestou atenção, sabe que esse texto, dos versículos 26 a 30, na verdade, repete muito daqueles pontos que eu falei, que nós falamos sobre os 5 pontos do calvinismo. Perceberam? E perceberam também no último versículo 30, quando ele fala assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, olha aí, ó, né? Tá a sequência. E aos que chamou, também justificou, é a sequência aí, né? E depois pula, aos justificou, a esses glorificou. Mas espera aí, tem alguma coisa faltando aí, não tem? Sabe quais são as partes da nossa salvação? São basicamente 3 partes: justificação, santificação e glorificação. O que está faltando aí? Santificação. Santificação é o que está entre a justificação e a glorificação. E alguém vai me perguntar: pastor, o que isso tem a ver com perseverança? Tem tudo a ver. Vocês vão ver já já. Ele é como se tivesse deixado de propósito o tempo entre a justificação e a glorificação para detalhar depois. Isso é uma técnica, gente. Quando o orador quer dar ênfase a alguma coisa, ele deixa reservado essa parte para depois. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora o nosso tema, que é o caráter da verdadeira perseverança que salva. O caráter da verdadeira perseverança que salva. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por tuas misericórdias. Rogamos mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Prepara o terreno, Senhor, os corações. Prepara-nos, ó Senhor, para estarmos sedentos, desejosos de absorver tudo que vem da tua parte. Nos santifica, nos edifica, nos prepara, nos equipa, Senhor, para podermos nesta vida glorificar o teu nome. Prepara o teu povo que aqui se encontra, muitas vezes, ó Pai, um povo que está sofrido, um povo que está clamando, um povo que está em tribulação, que está em luta e em peleja. Enquanto estamos na terra, estamos em peleja. E rogamos a Ti, Senhor, a força necessária para derrotar todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Veja só. Que diremos, pois, às vistas destas coisas? Quais coisas? Que coisas são essas? Vamos lembrar que coisas são essas? A pregação de hoje de manhã. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: que tem quem interceda por você. Sabe quem é que está intercedendo por você? O Espírito Santo. E ele intercede de maneira com uma intensidade que é de gemidos inexprimíveis. E ele intercede de tal maneira que a sua intercessão é eficaz. Porque ele intercede conforme a vontade do Pai. Nós temos o intercessor. Se a minha salvação, se a tua salvação depender de nós, estamos perdidos. Mas existe alguém que intercede por nós aqui na terra, o Espírito Santo. E à vista destas coisas, que outras coisas? A soberania de Deus. Deus não fez um script da história, depois deu errado e depois fez uma emenda. Não. Ele diz o seguinte: sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Ninguém pega Deus de surpresa. A angústia que eu passo hoje, com certeza foi agendada por Deus. A dor que você está sentindo hoje foi agendada por Deus. Quando eu falo em dor, eu me lembro das 4 vezes que eu tive crise renal. Que coisa terrível. E a última vez foi nos 2 rins. Foi agendada por Deus. Tudo agendado por Deus. Então, uma santa conspiração. O Espírito intercedendo por nós e o Pai que tudo agendou com a sua divina e amorosa providência. Uma santa conspiração a nosso favor. Se Deus é, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar, o apoio de Deus e as oposições da vida. Tem alguém aqui que pode dizer que não tem problemas? Nenhuma oposição? E se você for crente, eu vou dizer o seguinte, olha, você já comprou oposição. Porque não tem ninguém que queira viver de uma maneira justa nesta terra que não vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Temos oposições, mas o nosso consolo, que nós temos o apoio do Pai. É o que está escrito nos versículos 31 e 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sou como vocês, passo a vida também, dia a dia, fazendo conta, será que vai fechar a conta no final do mês? Sou como vocês. Também tem problemas que às vezes me afligem, eu vou para o médico, fico com o cabelo em pé, será que vai dar algum problema nesse exame médico agora? Lá em Gênesis fala isso. Tu és pó e ao pó voltará. Nós somos pó, gente. Mas eu quero dizer para você que, apesar de tudo isso, nós temos quem nos apoia. Nós podemos ter problemas, mas nós temos um Pai que nos apoia. E nos apoia tanto que Ele prova esse apoio dEle. Ele não deu uma coisa a mais, Ele não deu um terreno, Ele não deu dinheiro, Ele deu a coisa mais valiosa para Ele. Sabe o que Ele deu? O seu Filho. Veja como, aos olhos de Deus, nós somos valiosos. Como você é valioso aos olhos de Deus. Ele deu Jesus. A outra coisa que nós vemos nesse texto é que as acusações contra os eleitos de Deus e a justificação divina estão inclusas nesse texto. Veja só, os versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem gente acusando a gente. Você já recebeu uma acusação injusta? Eu já recebi. Ai, que raiva. Mas tem gente que está catando os nossos defeitos o tempo todo. E lá diante do Pai está dizendo, eles fizeram isso lá, eles são pecadores. Está vendo ela? Ela disse que é crente, mas fez isso, fez aquilo outro. Olha o olhar do outro, olha o que ele fez aqui, fez aquilo outro. Sabe o que faz isso? O nosso inimigo, Satanás, nos acusa o tempo todo. E aí ele aproveita e injeta nos seus aliados da terra, no mundo, para acusar mais cristãos ainda. E muitas vezes de forma infundada. Acusa. Mas quanto a isso, quanto às acusações contra os eleitos, nós temos a justificação divina. É Deus quem nos justifica. Mas como é que Deus nos justifica? Isso eu falei hoje de manhã e repito agora à noite, não é? Não é de qualquer maneira, não justifica de forma injusta. Custou caro a justificação do Pai a nós. Custou o próprio Filho. Custou uma substituição dolorosa. Eu quero explicar um pouquinho isso para você. Quem é que viu aquele filme Paixão de Cristo? Levanta a mão. Algumas pessoas viram a Paixão de Cristo, né? Ou outro filme de Jesus mostrando a morte de Jesus. Quem levanta a mão aí?
mas alguns levantaram, né? Beleza. Por melhor que seja a competência da indústria cinematográfica, o máximo que eles podem dizer e mostrar é o sofrimento físico que, vamos ser francos, foi um sofrimento absurdo. Jesus sofreu demais. Mas eu vou dizer para vocês que o sofrimento físico de Jesus não foi nem 1% do verdadeiro sofrimento dele em sua alma. Isaías 53 diz o seguinte, que quando ele derramou a sua alma por nós, quando derramar a sua alma no seu serviço, no seu sacrifício, ele verá o fruto do seu difícil e árduo trabalho. Eu vou explicar o que significa isso. A pessoa, para substituir uma outra, tem que substituir na sua devida punição. A punição que nos cabe é uma punição eterna. Então, naquele tempo em que Jesus estava debaixo do poder da morte, a alma dele sofreu a infinita ira de Deus em sua alma. E isso nós não temos jamais como saber o que é isso. A indústria cinematográfica não pode retratar a infinita ira de Deus na alma de Jesus. Isso é a justificação. E quando nos acusam, está Jesus ao lado do Pai. Eu os justifiquei. E cala a boca dos nossos acusadores. Nesse texto também vemos mais alguma coisa. A condenação dos inimigos do povo de Deus e a absolvição de Cristo. O que é isso? Versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Opa! Temos um segundo intercessor aqui. Eu falei do intercessor Espírito Santo, mas aqui está Jesus também intercedendo no céu por nós. A acusação é o seguinte, é aquele senso de insegurança. E quando a sua salvação depende do que você faz, você é uma pessoa insegura. Eu vou dar uma ilustração histórica. Fala-se sobre exemplo, por exemplo, vou falar do exemplo de Martinho Lutero. Estamos comemorando este ano 500 anos da Reforma. Lutero, quando ele era novo, a intenção dos pais deles é que ele fosse advogado, né? Mas, de repente, ele, por uma experiência aterradora de uma tempestade, ele viu um raio cair perto dele e dedicou a sua vida para o monastério. E lá no monastério, ele queria ganhar a sua salvação. E ele se tornou um monge tão rigoroso nos deveres religiosos. Ele queria se penitenciar tanto pelos seus pecados. Ele queria buscar tanto ser perfeito, não pecar. Mas aí ele ficava com a sua consciência acusando os seus pecados. E ia todo dia ao confessor. E confessava os seus pecados todos os dias para o confessor. Confessava os seus pecados todos os dias, o dia inteiro. E uma hora, ele saiu da sala do confessionário, deu uns passos no corredor e lembrou-se de mais um pecado, correu para lá. E eu me lembrei de mais um pecado e o seu confessor disse, para, Lutero, para, Lutero. A confissão que ele fazia para um outro homem não lhe dava segurança nenhuma para o coração. Porque dependia de uma decisão, de uma satisfação, de uma capacidade humana. O que nos livra das acusações? A graça de Deus. E aqui o versículo 34 fala, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Sabe por que ele fala, ou antes ressuscitou? Sabe por quê? Porque a ordem é morrer primeiro e ressuscitar depois, não é não? Mas ele põe primeiro a ressurreição em relevância, porque se Cristo permanecesse na morte, a nossa salvação não fazia sentido nenhum. A ressurreição é o estandarte da vitória
de que Deus mostra que a sua salvação foi executada por nosso favor. A ressurreição desintegra as acusações. Nós temos mais alguma coisa nesse texto. Versículos 35, eu vou falar mais abrangentemente. Ele fala assim, o que nós podemos tirar do versículo 35 em diante? 35 a 39. As investidas dos inimigos de Deus contra o amor que nos une a Cristo e a perseverança de Deus em nós, que nos dá a vitória e nos garante a vida eterna. Olha só o versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Quando a gente é mais novo, né, adolescente, então a gente fica com aqueles sonhos de encontrar a pessoa amada. Gostamos muitas vezes de ver filmes românticos, não é não? Legal. Eu ainda gosto de ver, né? É bonito o amor, não é não? E quando você encontra a pessoa amada e tal, até hoje estou namorando com minha mulher, tem 22 anos de casado, benção, né? É gostoso demais. E a ilustração que a Bíblia dá sobre a nossa união com Deus é como um casamento com Cristo. Sabia disso? Jesus olha para nós como o marido ou o noivo olha para a sua amada. Ele nos ama tanto. E Ele se une a nós espiritualmente na transformação e na regeneração. É um amor que nos une. É um amor que está já revelado na Bíblia, que foi iniciado na eternidade. O mundo não existia, o tempo não existia, mas no coração de Deus nós já existíamos. E Ele nos amou tanto. E o texto começa exatamente assim. Estou falando desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem não tem segurança de salvação, fica como eu falei, com aquele ioiô. Estou salvo, perdi a salvação. Estou salvo, perdi a salvação. Estou salvo, perdi a salvação. Quem conhece esse amor sabe que não pode ser assim. Uma hora Deus me ama, outra hora Deus não me ama. Uma hora Deus me ama, outra hora eu perdi o amor de Deus. Não é assim. Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele faz as provocações. Veja as provocações da palavra. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vamos ser francos, a lista aqui é difícil, não é não? Mas ele está, na verdade, provocando. E nós sabemos qual é a resposta. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E alguém pode dizer assim para os cristãos, um bando de derrotados, perdendo tudo. Mas a palavra diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A firmeza da nossa união com Deus está no amor de Jesus. Entendem o que significa isso como isso vai reverberar na nossa doutrina da perseverança? O que está amalgamando, juntando as coisas aqui, é o amor de Deus, o amor de Jesus. Não poderia ser de outra forma. E ele continua, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, ele provoca, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perseverança, gente, é permanência. E nesses textos todos que nós temos visto até agora, ao falar sobre perseverança, implica em pelo menos duas coisas, duas características
desta doutrina bíblica da perseverança, e perseverança é algo que está sendo repetido tanto no Velho como no Novo Testamento, e eu posso provar isso para vocês, se o tempo permitir, e eu não quero cansá-los, né? Ok? Então, a primeira coisa é que o duplo caráter da perseverança que salva é que ela, primeiro, é o caráter da soberania do propósito de Deus. A perseverança que salva, na verdade, é a perseverança de Deus nos santos. Na verdade, Deus persevera em nós. Na verdade, há uma santa conspiração da Trindade para que haja uma perseverança da nossa salvação. Ele persevera em nós. Eu vou repetir, só para lembrar, nós temos, por exemplo, a perseverança com respeito à eficácia da intercessão do Espírito Santo por nós. Nós temos a perseverança da salvação de Deus, na garantia pela soberania de Deus na salvação por nós, está no versículo 28 a 30, e a perseverança também é a capacidade que Deus dá em nós para vencer as tribulações. Todo esse leque de tribulações citadas aqui, uma pessoa não suporta se não for pelo poder de Deus. Tem um texto que eu gosto muito o apóstolo Paulo fala o seguinte, ele vai dizer o seguinte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas você sabe qual é o contexto que ele fala essa frase? Tanto sei ser honrado, como ser humilhado. Estar provido, como está faltando provisão. Tudo posso naquele que me fortalece. A perseverança que salva é a perseverança de Deus em nós. O Espírito intercede por nós. A providência divina está a nosso favor. E o Espírito Santo opera em nós o poder para superarmos todas as tribulações. Essa é a doutrina bíblica. Mas se este é o primeiro caráter dessa perseverança que salva, e essa tem a ver com a parte divina, que é a perseverança de Deus em nós, tem o caráter também da responsabilidade humana. O que é isso? Em toda a palavra de Deus nós vemos esses pontos aí que eu vou falar. Deus é totalmente soberano no mundo e no universo. Nada acontece que não seja por permissão divina. Como Jesus disse, não cai uma folha da árvore, um pássaro não cai morto, nada acontece que não tenha sido exatamente determinado por Deus. Ótimo, tudo bem. Porém, isso não isenta a responsabilidade do ser humano. E a palavra fala disso desde Gênesis e Apocalipse. E quando falamos sobre isso, sobre a responsabilidade de Deus, do homem diante de Deus, é a perseverança dos santos em Deus. E aí é uma palavra de exortação. É verdade, temos a Trindade a nosso favor, mas o que essa Trindade na palavra nos ensina e nos exorta com respeito a exortar-nos à perseverança? Em primeiro lugar, é a perseverança dos santos na fé verdadeira. Abram suas Bíblias aí, em 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Diz assim o texto: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, repete para mim, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, a primeira responsabilidade que a palavra de Deus nos exorta é que a perseverança tem que ser na fé. Tem um hino que fala o seguinte: muitos que outrora andavam juntos, hoje estão
andando distante da fé. Alguma coisa semelhante a isso. E nós temos experiências na nossa vida, não é assim? Pessoas que andavam perto de nós e abandonaram a fé. Sabe qual é o principal objetivo do pecado, do diabo e do mundo, com respeito àqueles que professam a fé? Sabe qual é o principal objetivo? O objetivo principal é nos levar à apostasia. É abandonar a fé. A lista que o apóstolo Paulo fala lá das tribulações é tudo por causa da fé. Muitos que agora, nesse instante, em outros lugares do mundo, estão sofrendo por causa da fé. Porque se eles negarem a fé, eles param de sofrer, sabia disso? O objetivo é atingir a fé. Quando a palavra de Deus fala que o pecado não tem mais poder sobre nós, não governa mais as nossas vidas, a principal objetivo aí é falar o seguinte: ele não está mais no trono do nosso coração, das nossas convicções básicas. E a convicção mais básica que nós devemos ter na vida é em quem vamos dar a nossa confiança. Vamos devolver a nossa confiança para Deus, para Jesus? O objetivo do pecado interior, o objetivo do mundo, o objetivo do diabo é pegar a divina semente e tirar do coração. É roubar a fé. As tribulações que passamos é para nos roubar a fé, para nos destruir a fé, para nos enfraquecer na fé. A perseverança que eu quero falar para vocês agora, a exortação da palavra é o seguinte: guarde a fé de vocês. Porque, como diz o texto que nós lemos, essa é a vitória que nós temos, a nossa fé. E quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Guarde a sua fé. A outra coisa que nós vemos que a perseverança dos santos em Deus é a perseverança dos santos na prática da verdadeira santificação. Porque não faz sentido falar de uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, crê na palavra e vive da mesma maneira que antes da conversão. Tem muita gente que é um ateu prático. Já ouviu falar dessa palavra, ateu prático? É aquele que tem professa uma fé ortodoxa, mas a vida é totalmente heterodoxa. Não dá. Então, nós vamos ver esse texto aqui, ó. Por exemplo, Romanos 2:7. Rapidamente, abram aí. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 2, versículo 7. Preste atenção. Vou ler para os irmãos. O contexto fala sobre isso. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Outro texto. Hebreus 12, versículo 7. Vamos lá. Hebreus 12, versículo 7. Diz assim, vou resumir o texto. É para a disciplina que perseverais. Olha a palavra perseverança de novo. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar mais com muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aqui no versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles necessitados, frutos de justiça. Perseverança na verdadeira santificação é perseverança em fazer o bem, é perseverança na luta contra o pecado. Versículo 4 do mesmo capítulo 12 de Hebreus, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue.
Perseverança na paz e na santificação, como já li no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se podemos falar que Deus persevera nos santos, agora é hora de falar que os santos perseveram em Deus. Perseveram na fé e perseveram na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é a perseverança dos santos nas tribulações. O texto que nós lemos, por exemplo, de de Romanos 8 é rico nisso, mas podemos, por exemplo, citar as tribulações de ordem espiritual. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Perseverança do apóstolo Paulo nas próprias tribulações dele. Tiago, capítulo 1, leiam por favor comigo, versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, diz assim: meus irmãos, olha a provocação da palavra. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu falo que isso aqui é uma provocação nas épocas que eu mais sofri. Falei, meu Deus, o Senhor quer que eu tenha toda a alegria por causa dessa provação? É uma provocação para nós, não é não? Fala sério. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... Eu não ouvi. Não ouvi, fala mais alto. Perseverança. Veja como o tema perseverança é abundante na palavra de Deus. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Depravação total. Lembre. Eleição incondicional. A cola não está aí não, hein? Expiação limitada. Graça irresistível. Perseverança dos santos. É a perseverança, o consolo que eu dou para vocês, meus irmãos, é que a perseverança dos santos é a perseverança de Deus em nós. E a exortação que a palavra dá para nós hoje é que a perseverança dos santos é a sua perseverança em Deus. Vamos orar? Pai Santo, bendito seja o teu nome. Sela essas palavras no nosso coração. Devemos orar mesmo para que o Senhor nos faça perseverantes. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa marca, a evidência da nossa eleição é a nossa perseverança. Sabemos e nos alegramos em ver na palavra que ela nos ensina, o Senhor está nos apoiando. O Senhor persevera em nós, mas também ao Senhor nós reconhecemos as abundantes exortações que nos levam a praticarmos uma perseverança em Ti, uma perseverança na fé, Senhor, e uma perseverança na santificação. Pai, santifica esta igreja, santifica as nossas vidas, faz-nos perseverantes em todos os bons propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Não nos deixes ficar enfraquecidos, dá-nos a Tua graça, Senhor, dá-nos a Tua força, ó Pai, para que o mundo saiba que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quer tenhamos sucesso, quer tenhamos problemas, tribulações, ganhos ou perdas, nós somos do Senhor. Nem morte, nem vida, nem tribulações, nem
qualquer outra coisa que venha nos ameaçar, pode nos separar do amor de Jesus. Sela essa verdade nos nossos corações, ó Pai, e faça com que essa verdade transforme nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.